Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Novamente aqui para falar um pouquinho. Então, segue aqui mais uma reflexão minha, né? Falei anteriormente que eu sou uma pombagira menina. Eu sou o tipo da pessoa que sou muito contida em relação à minha vida pessoal, né? Não sou muito de falar sobre ela, mas quando eu me disponho a falar com alguém, contar aqueles meus segredos mais íntimos, sabe? É porque eu realmente confio nessa pessoa. Então hoje eu vi uma frase, sabe? Que é muito verdadeira, porque a gente está rodeado por pessoas, né? Então, e a maioria dessas pessoas não consegue entender o que a gente sente. Eu não sou muito de expressar meus sentimentos, então, às vezes quando eu tô conversando, a minha fala é diferente do meu pensamento. Então eu não consigo me expressar direito. E ao mesmo tempo eu quero que a pessoa entenda, né? Então a frase que eu ouvi foi exatamente isso. Nunca fale com alguém se você não tiver a certeza que essa pessoa vai conseguir entender aquilo que você pensa, mesmo com as suas dificuldades, suas limitações. Porque se a pessoa realmente ela te conhece e ela sabe o valor da, daquela conversa compartilhada, ela não vai te questionar, ela simplesmente vai te ouvir. E por exemplo, eu vou saber me expressar no meio da conversa. Mas se eu estiver falando alguma coisa e eu perceber que a pessoa ela tá sem paciência para entender, eu tô me calando. Isso eu acho que é sábio da minha parte, sabe? Porque a gente não vai discutir, né, com alguém que a gente vai entender que ela não vai entender o que a gente tá querendo dizer. Ela vai entender aquilo realmente que ela quer. Ou então ela vai achar que a gente está querendo colocar uma condição no nosso pensamento para influenciá-la de como ela deve pensar. E na verdade, de verdade, gente, ninguém é igual a ninguém. Por mais que a gente escute o conselho de outra pessoa, ela vai passar o ensinamento dela, né? Só que a gente tem a nossa forma de pensar. A gente, claro, dentro dos nossos padrões, daquilo que a gente realmente precisa ser mudado, a gente vai mudar, a gente vai enxergar o nosso erro. Mas tem coisas que a gente é diferente, a gente tem a nossa essência, né? Então, por mais que a gente ouça, isso é um exemplo de pai e mãe, né? Muitas vezes o pai e a mãe, ele tá falando alguma coisa, a gente sabe que ele tem razão, só que não é, a gente não é assim. A gente tem o direito, por exemplo, de viver a nossa vida, é a minha vida, né? É o meu momento, né? Mesmo que ele tenha passado por experiências, ele pode compartilhar. Só que na verdade o que serviu para ele não é o que serve para mim, né? Então é complicado quando a gente está conversando ou está expondo uma forma de você ser. E a outra pessoa fala, não, não é assim, você não pode fazer isso, tem que ser assim. Ah, você não pode ser dessa forma, você tem que ser mais contida. Ah, você não pode pensar lá na frente, você tem que pensar aqui agora. Então, tem coisas que às vezes é melhor se calar, né? E como eu falei, é no silêncio que às vezes a gente tem as respostas que outra pessoa não nos dão, né? Que a gente vai à procura de uma resposta, de repente um amigo, e a gente acaba voltando para casa sem essa resposta. Porque a única resposta, a única verdade mesmo, tem que vir da gente, né?
Então, não, não discuta mais com quem não vai conseguir entender aquilo que as suas palavras não conseguem expressar. Porque às vezes acontece isso. A gente tem tanta coisa dentro da gente que a hora que a gente começa a tentar colocar para fora, a gente não consegue. E aí a gente acaba tendo conflitos com quem está nos ouvindo. Mas é erro nosso, porque ninguém consegue ser igual a nós, né? O que a gente está achando nesse momento não é o que a pessoa está pensando. Então as discussões por motivos de pensamentos, seja banais, sabe? Qualquer motivo, não vale a pena. Então, se você não concorda, você escuta, mas não discute. Não discuta. Não discuta porque isso só vai te tirar sua paz. Você vai acabar ofendendo a pessoa, você vai acabar falando coisas que a pessoa também não merece. E por fim, você vai olhar para você e vai falar: meu, eu tô errada, porque eu não posso pensar como eu gostaria que a pessoa pensasse, né? Então, cada um tem as suas limitações. Tem umas pessoas que são mais visionárias e outras que são menos, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, ofendê-las, porque a gente tem que sempre olhar o lado da outra pessoa. É igual quando você sofre injustiça, quando a pessoa está falando com você e você não está conseguindo compreender o que ela quer dizer. Aí você dá a sua opinião e a pessoa vem com 10 pedras na mão. Então, eu tô aprendendo de verdade, gente, que às vezes é melhor ouvir do que falar. E para mim isso é uma tarefa árdua, viu? Porque eu sou muito espontânea, eu vou falando, a pessoa vai falando e eu já vou atropelando, né? Eu não sou, assim, de verdade, uma boa ouvinte, eu acho. Eu sou companheira, eu tô ali pra o que der vier. Se depender de mim, vamos junto, me dá a mão, vou com você. Só que ouvir, eu tenho essa certa dificuldade. Então, minha reflexão de hoje é isso, né? A gente tem que parar de discutir com pessoas que a gente realmente sabe que não porque elas querem, mas que de repente é por nós que não temos a capacidade de expressar aquilo que estamos sentindo. Porque às vezes a gente tem tanto sentimento dentro da gente, sabe? Tanta coisa que a gente não consegue alinhar para falar. A gente simplesmente começa, eu tô falando por mim, né? Começa a falar uma coisa, eu tô pensando em outra e a pessoa que tá ouvindo, ela não sabe o que tá se passando na minha mente. E aí no final conclua. E é difícil concluir algo que tá saindo, algo que machuca, né? Porque não tem conclusão, a gente só simplesmente deixa fluir, deixa sair. Mas também, de verdade, tem pessoas que a gente confia e faz isso, a gente erra. Mas também são pessoas que, se elas não estiverem ali, a gente adoece, porque alguém tem que estar junto com a gente. É como se estivesse nos abraçando, nos apoiando, só deixando a gente falar, né? Então, às vezes é necessário a gente falar, mesmo que a outra pessoa não entende. Só ouve e fala no final, tá tudo bem. Você melhorou? É assim. E às vezes é necessário essas reflexões, sabe? E ultimamente, eu tô muito tranquila para fazer isso. Acredito que eu cresci muito, amadureci. Hoje eu penso 10 vezes antes de discutir com alguém, né? De impor aquilo que eu penso. Não, porque o que eu penso pode ser o que a pessoa pensa. E nem é o correto, porque somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, né? Então essa é a minha reflexão também.